Olá pessoal, olá a todos, bem-vindos a este novo curso, essa nova playlist do curso de HTML5 e CSS3. Muito bem-vindo a todos, espero que vocês gostem desta playlist, deste curso de HTML e possamos então evoluir para projetos complexos, outras linguagens de programação, para incorporação com HTML e evoluirmos na programação web. Bem, você está aqui porque já ouviu falar de HTML e quer aprender um pouco. Então, hoje eu vou te dar os conceitos importantes para saber. Tudo de importante para um iniciante, claramente, para saber sobre HTML e CSS. Você já notou que eu estou aqui no ChatGPT? Eu uso essa ferramenta para estudar e espero que você também use ela para esse fim. Ela é muito rica, principalmente para a programação. Um dos propósitos dela é para ajudar os programadores e esquece o que os outros dizem. Isso é para alguém que não pensa, burro, esquece isso. Ela é muito útil, ela ajuda, ela dá muito conhecimento. Claramente que você não vai absorver tudo, mas a maioria você vai ajudar. E vocês podem estar se perguntando, por que você está usando o ChatGPT? Você deve saber isso. E eu sei. Só que o ChatGPT sabe o que eu sei e mais alguma coisa. Então, para você não perder nada, eu estou a usar ele, vou te mostrar a resposta dele e vou te explicar o que ele tentou dizer e você vai aprender. Bem, a primeira pergunta que eu fiz a ele é o que é HTML e CSS, coisa que você está se perguntando. Ele diz o seguinte: HTML é o Hypertext Markup Language, ou seja, a linguagem de marcação de hipertexto. O CSS é o Cascading Style Sheets, folha de estilo em cascata em português. São duas das principais linguagens usadas na criação de página web. Então você já pode perceber que as duas são usadas para fazer a programação web. O que a programação web trata? Fazer sites, websites, aplicações web. Coisa que você provavelmente já sabe, mas se não souber, eu vou te explicar, não se preocupe. Ele diz que o HTML é a linguagem de marcação usada para estruturar o conteúdo de uma página. Define elementos como títulos, parágrafos, imagens, links, listas, tabelas, etc. E deu aqui um exemplo. Você não está entendendo o exemplo? É normal, mas no curso você aprender a fazer isso sem copiar código. Você próprio vai aprender. Mas a princípio a explicação é: a estrutura padrão, ou o HTML faz a estrutura, os elementos. Você sabe o que é um site? Você já entrou num site, você vai no Chrome, digita, por exemplo, um site qualquer, como criar algo, e você vai entrar, o Google vai fazer as pesquisas e tudo mais, vai entrar no link e vai ver o site. Aquela estrutura, o posicionamento dos elementos, as letras, o posicionamento das letras, das caixas de texto, de tudo, é HTML. E o CSS é que dá estilo àquilo, porque o HTML por si só ele não é sustentado, ele é feio. É como se você estivesse a construir uma casa e colocar os blocos. Isso é o HTML, então você dá a estrutura da casa. Mas pinta as paredes. Isso aqui é o CSS, que vai dar estilo, que vai dar a beleza da casa. Então, o CSS e o HTML, eles andam juntos. Eles precisam um do outro para poderem dar a beleza no site. O CSS depende do HTML. Sem a estrutura não dá estilo. Mas o CSS não depende diretamente o HTML não depende diretamente do CSS. Ele já existe, vai criar a estrutura, só que vai estar feio. Acho que deu para perceber. E depois eu fiz a questão, a importância de cada um e a sua diferença. ChatGPT diz: importância do HTML, base de toda a página web. Sem HTML não há estrutura. É isso que eu acabei de dizer. Permite organizar o conteúdo. Então HTML ele ajuda a organizar. Fala, não, o título fica aqui, o link fica aqui, o vídeo fica aqui, a imagem fica aqui, etc, etc. E outra coisa, ele ajuda a acessibilidade e SEO. Bem, SEO não vamos falar agora, mas se você quiser dar uma pesquisada, pode dar uma pesquisada, mas a princípio ainda não é muito importante para quem está a começar. Então, essa parte eu vou pular a explicação disso. E o CSS é o responsável pela aparência visual da página. Permite criar designs bonitos, responsivos e profissionais e separa HTML da apresentação. CSS facilita a manutenção. Então, é o que eu disse, o ChatGPT ele sabe o que eu sei e mais alguma coisa. Você deu conta que o que ele disse, eu já disse, expliquei. A minha ideia é
a minha abordagem sai diferente dela para poder explicar, para tirar essa toda abstração que o ChatGPT está dando, pelo menos o meu, está dando assim porque eu treinei ele para falar dessa abordagem, porque ele sabe o que eu sei. Eu mando muita mensagem para ele, ele já sabe como me convencer, as respostas que vai me dar, e você pode ser diferente, a resposta que ele pode dar pode ser diferente, ser mais leiga, ser mais inteligente, depende de como você treinou ele. Então, basicamente o CSS ele e o HTML se unem para criar um site bonito, responsivo e profissional. O responsivo é se adaptar a qualquer tipo de dispositivo, seja telefone, computador e o tablet, televisão, assim por diante. Então, depois também é um dos tópicos que a gente vai falar, então não perca a playlist, está recheada. E você chegou até aqui no vídeo, dá já o joinha no vídeo, se inscreve no canal e partilha com seus amigos. Assim é tudo rápido, tá a falar, tá a fazer. Já lhe dá aqui as principais diferenças, podemos pular isso. E você ouviu eu tanto falar de site, website, é a mesmíssima coisa, que é um conjunto de páginas web acessíveis pela internet, estão organizadas sob um mesmo domínio. Então, o website é todo o conjunto. Como assim? Imagina que você está na página principal. Está na página principal de um site. Você aperta num link, te reencaminha numa outra página. Aquilo, essa navegação entre páginas é uma página web. Já o conjunto disso tudo é que dá o site, um website. O website é o conjunto dessas páginas. Essas páginas de alguma forma elas se conectam, tem uma linkagem, um link. Essa é a ideia do HTML e o CSS. Características de um site. É composto por páginas HTML, coisa que eu já expliquei, utilizando geralmente CSS e interações com JavaScript. Você ao longo do vídeo vai saber o que é JavaScript ou ao longo do curso. Também ela faz parte da tríade, são a tríade mágica, a tríade que todo programador web deve saber. Você aprenderá isso aqui nesta playlist. Só tiver paciência, tempo, ser iniciante, não apresse, não pule etapas, vai aprender bastante comigo. Pode conter textos, imagens, vídeos, formulários, botões, links e muito mais. Cada vídeo você vai entender melhor sobre isso. É hospedado em um servidor e acessado por meio de um navegador. Vou falar sobre isso ainda neste vídeo. Tipos comuns de sites: sites institucionais, blogs, lojas virtuais, redes sociais. Isso você já deve saber. Exemplo de funcionamento: você digita www.exemplo.com no navegador. Isso aqui é uma URL, é um endereço que você coloca na internet e vai te abrir um determinado site, o www.exemplo.com. Esse .com é um domínio. Essa é a ideia do domínio, também vou explicar ainda neste vídeo. O navegador acessa o servidor onde o site está hospedado. Esse aqui é o funcionamento. Você coloca o link, coisa que você deve saber porque você faz isso bastante. Claramente eu sei que você sabe. Exemplo.com, você coloca lá no navegador. Navegador que é já o carinha que te ajuda a poder encontrar o site. Por exemplo, temos o Chrome, aqui temos o Safari da Apple. Existem muitos navegadores. Navegador, então, só para ter uma ideia, é esse o cara que vai ajudar você a encontrar. Já temos também o buscador, que é o Google, por exemplo, um dos mais usados, que é o carinha que vai listar tudo que encontrou. O navegador acessa onde o site está hospedado. O navegador faz a conexão ou ele acessa o servidor. O servidor é o carinha onde o site que o programador criou está guardado. Então ele pede, servidor, me dá isso. E ele vai te dar. Essa é a ideia. O servidor é como se fosse um armário onde você encontra tudo que você pesquisa. Essa é a ideia. Então preste atenção nesses termos. Se quiser dar uma pesquisada ainda maior, porque meu foco não é se especializar tudo nessa playlist ou nesse vídeo. A questão é você aprender HTML e CSS. Ao longo dos vídeos vou dar algumas dicas para você aprender mais. Onde você puder investigar melhor, faça isso. Não tem nada a perder, mais informação de outra pessoa. Foi sempre bem-vindo. O servidor envia os arquivos HTML depois da requisição, depois do pedido do navegador. E o navegador monta e exibe a página para você. Aquela beleza que você vê é um processo que acontece aí para poder no caso, chegar até ti. É um processo. E aqui agora perguntei o que é um domínio. Um domínio é o nome de endereço que você digita no navegador para acessar um site. Conforme eu expliquei, google.com, youtube.com, meu site.com, isso são
os domínios. Para que serve o domínio? Ele serve para identificar e localizar um site na internet de forma mais fácil. Sem um domínio, você teria que lembrar o IP, tá vendo? Esses números. A ideia do domínio é isto aqui. É você, em vez desses números, colocar a informação e depois o DNS, coisa que você se calhar estuda informática, estuda redes, já consegue perceber, ele vai fazer a transformação para IP e depois vai mandar para você. A estrutura de um domínio tem o subdomínio, que é esse www, tem o nome do domínio, que é o caso do exemplo, pode ser curso ou uma outra palavra, e o .com.br é a extensão, também chamada de TLD, Top Level Domain, domínio de nível top. Então, o endereço tudo, esse endereço tudo mesmo é o domínio. O .com.br, .ao, .mz, sei lá o que, é o TLD. Tipos comuns da extensão: tld.com, .org, .gov, .edu, .br, .pt, .ao. Até que os países BR é Brasil, PT é Portugal e AO é Angola. O que é um servidor? Como o servidor entra na história para o HTML e CSS? Ele aí deu um clique, ótima questão. Então, você talvez deve se perguntar isso, né? Essa é a ideia. Então, ela aqui diz o servidor. O servidor é um computador configurado para armazenar, processar e entregar arquivos pela internet. Pensa que ela é uma gavetinha e armazena muitas informações. Basicamente, é isso. Como o servidor entra na história do HTML e CSS? Você cria um site com arquivos HTML e CSS. Esses arquivos são enviados, ou seja, são hospedados. Hospedar, você pode pegar a ideia mesmo de hospedar, quando sai da programação, hospedar é que você vai numa casa e eles te hospedam. Eles aceitam que você durma lá, eles te guardam, eles te protegem, eles te deixam ficar lá. Essa é a ideia. Um servidor web, pode ser uma Apache, aqui já é meu profissional para vocês. Então, a ideia do servidor é isso, você vai lá guardar a informação e ele te devolve a informação sempre que você requisitar. Então, essa última parte que eu expliquei já é a ideia do navegador. Ele vai solicitar e vai enviar para você. Quando alguém acessa seu site digitando o domínio, o navegador se conecta ao servidor. Coisa que eu acabei de explicar agora. O servidor envia os arquivos HTML e CSS para o navegador. O navegador lê o HTML e o CSS e exibe a página ao usuário. E ele aqui basicamente faz um resumo. HTML e CSS são os conteúdos do site. O servidor é o lugar onde esses arquivos ficam armazenados e disponíveis na internet. Sem o servidor, ninguém conseguirá acessar seu site fora do seu computador. Então a ideia do servidor é expandir para o mundo, porque você, quando está programando, está programando, até não, porque até vou explicar isso daqui a pouquinho. Você está desenvolvendo, você já está diante de um servidor, de uma hospedagem, só que é local, só para você, só para a tua máquina. A ideia de servidor, se calhar, o que está se referindo aqui é para a nuvem, por exemplo, onde qualquer pessoa poderá acessar fora do seu computador. E por que eu disse HTML e CSS, né, programar? Elas são linguagens, mas não são linguagens de programação. O HTML é linguagem de marcação de hipertexto e o CSS é linguagem de estilização. Então eles não são de programação, são para fins diferentes. Então você não está programando o site, você está desenvolvendo o site. Olha, o vídeo está ficando muito comprido e eu creio que vou deixar até aqui, né, essas a aula de ferramentas, instalação e tudo mais, darei mesmo no próximo vídeo. O vídeo está ficando muito longo e vocês não terão muita paciência em ver o vídeo, eu sei disso. Porque até também eu não tenho paciência de ver muito vídeo. Então, não esquece de se inscrever no canal, de dar o gosto no vídeo e partilhar. Caso ficou algo por se dizer, ao longo das aulas vai se dizer, não tenham pressa. A primeira aula é a introdução, então não quero matar vocês com muita informação. Viu como o ChatGPT é bom, viram? Então usem ele, esquecem, só usem bem, porque a ideia das pessoas que dizem que para não usar, eles na verdade não querem dizer isso, querem dizer saber como usar, se controlar, porque você pode usar, mas não usar da forma que muita gente usa, qualquer coisa, não. Então, viram que ele é bom, então
É assim que tem que funcionar. Até o próximo vídeo.